Meus irmãos, o texto de hoje é Mateus capítulo 26. Nós vamos ler dos versos 26 a 30, continuando a nossa série Discipulado no Evangelho de Mateus. O tema da nossa mensagem de hoje é Discípulos à Mesa. Nós temos exatamente isso narrado no texto de Mateus 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, domingo passado nós tivemos a celebração do dia da Reforma Protestante, os 506 anos da Reforma Protestante, e nós tivemos um almoço que foi servido aqui na igreja após a escola dominical, que foi um momento muito agradável de comunhão, após a comunhão na escola dominical. E esse almoço teve algo inusitado: não sobrou para a noite. Geralmente, muitas vezes, quando a gente almoça na igreja, acaba sobrando para a gente comer depois do culto. Mas estava tão bom, e a gente estava com tanta fome também, que a gente comeu tudo no almoço. Não sobrou nada. E, irmãos, quando a gente vem à mesa, nós temos a expectativa de comer bem. Primeiro, nós sentimos o aroma, o cheiro. Sinta agora o cheiro do bacon fritando. É a verdade, aquele cheiro de bacon é uma delícia fritando. Ou então, por exemplo, aquele cheiro de churrasco. Geralmente o churrasco do vizinho é mais cheiroso que o nosso, Tem aquele cheiro gostoso, o cheiro da comida sendo preparada. Ou quem não resiste também ao cheiro do cafezinho sendo passado na hora, é muito bom. Então, nós temos então o olfato que nos faz sentir o aroma dos alimentos. Mas também, meus irmãos, nós comemos com os olhos. Quando você olha para um belo prato, quando você olha para aquela comida que tanto chama, que tanto salta aos seus olhos, te abre o apetite. Uma comida bonita é uma comida que dá vontade de comer. E por fim, meus irmãos, nós finalmente saboreamos com a boca. O Senhor, com a sua sabedoria, nos concedeu papilas gustativas nas nossas línguas, no interior da nossa boca. Então vejam, meus irmãos, comer é um prazer. Comer não é apenas você matar a fome, não é apenas algo nutricional, mas é algo prazeroso, é algo bom, E nós usamos os nossos sentidos para isso. Mas vejam, meus irmãos, no culto nós também somos alimentados. Da mesma forma como nós temos o alimento físico para alimentar o nosso corpo, no culto nós somos alimentados espiritualmente. E de duas formas. Primeiramente, com a exposição das Escrituras, com a palavra de Deus. A palavra é alimento para as nossas almas. Mas também nós somos alimentados com o sacramento da ceia. A ceia do Senhor, ela nos alimenta espiritualmente com os seus elementos: o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o cálice, que simboliza o seu sangue derramado por nós. E nós entendemos, meus irmãos, que Jesus está presente na ceia, não fisicamente, mas espiritualmente Ele está presente nos elementos e Ele nos alimenta espiritualmente. Ele nos nutre e Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos
para as nossas almas. Por isso que muitos chamam a ceia de o banquete da graça, porque na mesa do Senhor nós vislumbramos a graça. Quando você olha para a ceia, a primeira coisa que deve vir à sua mente é a graça de Deus, graça da qual nós cantamos, por exemplo, agora há pouco. Porque é pela graça que Jesus entregou o seu corpo e Jesus derramou o seu sangue. E meus irmãos, olhando para o nosso texto aqui do Evangelho de Mateus, há 2 domingos atrás, nós vimos os 5 primeiros versículos do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Nós estamos na semana da Páscoa, na última semana de vida de Jesus. E Mateus 26, ele começa numa quarta-feira. Jesus, então, dizendo que dali a 2 dias seria a Páscoa. E ele anuncia mais uma vez aos seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Os discípulos então, mais para frente, aqui no capítulo 26, eles preparam a Páscoa, instruídos pelo Senhor Jesus Cristo, num local específico chamado cenáculo, e ali eles comem da Páscoa. Todos aqueles alimentos que desde o Egito, desde a saída do Egito, os judeus tinham o hábito de comer naquela festa, que era a principal festa dos judeus. Então eles tinham o cordeiro, eles tinham as ervas amargas, eles tinham o pão sem fermento, e outras coisas ali à mesa também, celebrando a libertação que eles tiveram da parte do Senhor no Egito, depois de 400 anos de escravidão. E como eu disse, a Páscoa, ela era, aliás, um sacramento. O Antigo Testamento ele tem 2 sacramentos. Primeiro, o sacramento da entrada do povo de Deus, que era a circuncisão. Todo menino com 8 dias de vida em Israel deveria ser circuncidado, começando ali a fazer parte do povo da aliança. Todo estrangeiro que desejasse fazer parte do povo de Deus deveria também ser circuncidado. Depois, mais tarde, houve instituído por Deus o segundo sacramento, que foi a Páscoa. E na Páscoa, como eu disse, eles celebravam a libertação da escravidão para a liberdade. Quando nós entramos no Novo Testamento, o número de sacramentos mantém-se o mesmo, mas o que era velho é substituído por aquilo que é novo. A circuncisão foi substituída pelo batismo. Agora, nós entramos na igreja através do batismo. As crianças, nós que cremos na aliança, nós batizamos os nossos filhos, batizamos as nossas crianças. E da mesma forma, adultos que se convertem são também batizados. E nós celebramos a nossa libertação da morte através da ceia do Senhor, A nossa Páscoa. Nós não celebramos mais a Páscoa como os judeus celebravam e ainda celebram, mas porque nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa. Esses sacramentos, eles foram substituídos dos antigos para os novos, com o mesmo significado. Circuncisão e batismo têm o mesmo significado. Páscoa e ceia do Senhor, o mesmo significado. E meus irmãos, Jesus e os seus discípulos, eles estão participando daquele banquete pascal. Como vocês sabem, eles eram judeus. Eles participavam das festas dos judeus. E a principal de todas era a Páscoa. E num dado momento, enquanto eles comiam a Páscoa, nós lemos o seguinte no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus ele faz algo novo. Isso não era praxe na refeição da Páscoa, no banquete da Páscoa. Mas Jesus, então, ele, como Deus, ele tem autoridade para substituir o antigo sacramento, que era a Páscoa, pelo novo sacramento, que é a circuncisão.
que é a ceia do Senhor. Ele substitui o antigo sacramento, que é a Páscoa, pelo novo sacramento, que é a ceia do Senhor. Eles já haviam comido o cordeiro pascal, eles já haviam participado da mesa e agora eles vão ter que comer o pão que simbolizava o corpo daquele cordeiro. E é interessante que você percebe o seguinte, que diz aqui que Jesus ele tomou um pão. Era um pão que estava ali na mesa. Não era um pão específico para aquilo. Quando nós preparamos a ceia, é um pão. Nós temos hoje o hábito de usar kits, mas é um pão. É um pão comum. Não é um pão especial, mas é um pão comum. Mas a especialidade está no seguinte, que Jesus ele tomou um pão e abençoou. Era a prática de Jesus, meus irmãos, e deve ser prática de todo cristão, agradecer a Deus pelo alimento. E aqui Jesus ele faz algo especial. Ele não somente agradece, mas ele abençoa aquele pão. E a partir do momento que ele abençoa aquele pão, ele parte e dá aos discípulos dizendo que aquele pão era o seu corpo. Então vejam, meus irmãos, da mesma forma, o ministro, quando ele, antes de ele ministrar a ceia, de ele entregar a ceia, ele abençoa os elementos. Nós vamos ver que Jesus vai fazer a mesma coisa depois com o cálice. E veja uma outra coisa aqui também. Jesus ele partiu o pão. Ele partiu o pão. Isso significa que o pão é entregue para todos os discípulos. Da mesma forma como um pai, ele pega um pão inteiro e ele parte, ele fatia aquele pão e dá aos seus filhos, o Senhor Jesus Cristo ele foi partido. Vejam, o seu corpo foi partido, não no sentido de que ele foi esquartejado, não é nada disso, mas que o pão que é Jesus, ele entregue a todos os crentes. Por isso que nós sabemos que a ceia do Senhor, ela não é específica a uma denominação ou uma forma de batismo, mas a ceia do Senhor é a todos os crentes. Não importa se eles foram batizados por imersão ou por aspersão, mas ela é franqueada a todos os crentes. Por isso que ele fala, tomai e comei. Ele entrega aos seus discípulos, ele disse, tomai e comei. E os discípulos comem. O que envolve comer? Mastigação. Os discípulos não pegam aquele pão e colocam debaixo da língua e deixam dissolvendo, mas eles mastigam sim aquele pão. Jesus diz, tomai e comei. Comer envolve mastigação. E aí fica claro uma outra coisa, meus irmãos, que aquele pão não deixou de ser pão. Ele disse, isto é o meu corpo. A Igreja Romana vai dizer que esta é a base bíblica para defenderem a doutrina da transubstanciação, ou seja, que o pão se transforma na carne de Cristo, no corpo de Cristo. Por isso você não pode mastigar o pão, porque senão você estará mastigando a carne de Cristo. Mas, meus irmãos, olhamos com muita atenção para o texto. Jesus estava fisicamente presente aqui. O corpo de Jesus estava fisicamente presente diante deles. Não houve uma transformação ali daquele pão tomado por Jesus no corpo dele, porque o corpo dele já estava lá. Mas aquele pão, meus irmãos, essa fala de Jesus era que aquele pão simbolizava o seu corpo. Era uma metáfora usada por Jesus simbolizando o seu corpo. Mas não somente o pão. Os versículos 27 e 28 diz o seguinte: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Note uma coisa aqui, a iniciativa ela é sempre de Jesus. Os discípulos eles estavam na mesa, comendo a Páscoa junto com Jesus, e Jesus então ele faz algo novo, ele toma o pão, ele abençoa o pão, ele parte o pão e ele entrega aos discípulos dizendo que aquele pão era o seu corpo. A iniciativa foi dele.
Em seguida, ele toma uma segunda iniciativa, que é tomar um cálice de vinho. Da mesma forma, ele abençoa, ele dá graças por aquele cálice. E da mesma forma, ele entrega aos seus discípulos e diz: bebam dele todos, bebam dele todos. A iniciativa da nossa salvação, meus irmãos, é sempre do Senhor, né? A mesa é dele, a salvação é dele, a cruz é dele, o amor é dele, e nós somos dele. E se não fosse por ele, nós estaríamos mortos. Se não fosse por ele, nós seríamos como aqueles primogênitos do Egito, seríamos mortos. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, em João 14, versículo 6, palavra de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não fosse por Jesus, nós não chegaríamos ao Pai. A iniciativa foi dele. João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É o Pai quem nos leva a Cristo. Efésios 2,1, você deve saber esse de cor: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele que nos deu vida, a iniciativa foi dele. E 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vejam, meus irmãos, tudo foi ele que fez. Nós não fizemos nada. Nós estávamos perdidos nas trevas, mortos, condenados. E Jesus tomou a iniciativa, Deus tomou a iniciativa de decretar o plano da redenção. E para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos perdoados, sangue precisaria ser derramado. Nós vimos isso na escola dominical hoje de manhã, né? Deus ensinou isso a Adão no Éden, quando matou um animal e tirou a pele daquele animal para cobrir Adão. Nós vimos também que Adão ensinou isso aos seus filhos, e Abel aprendeu, oferecendo a Deus numa atitude de adoração, de culto, a primícia do rebanho e a gordura deste. Mais tarde, lá no Egito, quando Deus ordena ao povo que sacrificasse um cordeiro, e tudo isso apontava para aquele que mais tarde morreria na cruz. Mas foi tudo iniciativa de Deus. Nós apenas recebemos das mãos do Senhor o seu corpo, o seu sangue, a sua salvação. Nós apenas recebemos das suas mãos o seu perdão. E vejam, todos nós, Jesus ele diz assim no final do 27, bebei dele todos. Diferentemente da igreja romana, o cálice não é só para o sacerdote, é para todos. Todos os crentes participam do sangue de Cristo. Todos os crentes têm o privilégio de serem lavados por esse sangue. O sangue de Jesus pagou o preço pela alma de cada crente, de todos os crentes, de todos os eleitos. Todos devem comer, todos devem beber, todos aqueles por quem Jesus entregou a sua vida. E quando se fala em cálice na Bíblia, meus irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que cálice tem duas conotações diferentes. A primeira é negativa e a segunda é positiva. Negativamente, cálice simboliza na Bíblia sofrimento, ira e morte. Mateus 20, 22 e 23 diz o seguinte: Jesus disse a Tiago e a João: não sabeis que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Jesus aqui está fazendo a referência, né, o contexto aqui é que os filhos de Zebedeu, eles queriam... A mãe dos filhos de Zebedeu, né, a mulher de Zebedeu, queria que um dos seus filhos se sentasse à direita de Jesus e outro à esquerda de Jesus no seu reino. E Jesus falou assim: vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo? Vocês podem beber o meu cálice? Que cálice é esse? O cálice de Jesus era a sua morte, o seu sofrimento. E os discípulos aqui, João e Tiago, disseram que podia.
E de fato eles beberam. Não o mesmo cálice de Jesus, o cálice substitutivo, o cálice único na cruz, mas o cálice do sofrimento. A Bíblia nos mostra lá no livro de Atos que Tiago foi martirizado por Herodes, foi morto por Herodes. E João, seu irmão, sofreu o exílio na ilha de Patmos. Então o cálice ele pode significar sofrimento. Lá em Mateus 26, 39, Jesus orou o seguinte no Getsêmani: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus se referindo de novo ao cálice da ira de Deus, do sofrimento que ele passaria. E em Mateus 26, 42, ele ora pela segunda vez: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Este é o cálice da ira, era o cálice da ira de Deus, que Jesus tomou até a última gota em nosso lugar, o cálice do sofrimento. Mas, meus irmãos, cálice na Bíblia pode significar algo positivo também. Pode simbolizar bênção. Na refeição pascal, os judeus eles tinham o costume de, no final da refeição, então eles tinham lá o cordeiro, tinham as ervas amargas, tinham o pão sem fermento, mas eles também tinham vinho. E no final da refeição, eles tomavam um cálice de vinho que era chamado de o cálice das bênçãos ou o cálice da gratidão. Era algo que mostrava que eles estavam alegres, gratos ao Senhor por aquilo que eles acabaram de ter participado, que era a Páscoa, lembrando da libertação do seu povo do Egito. E provavelmente foi este cálice que Jesus tomou ali e deu aos seus discípulos. Tanto é que nós vemos aqui que ele deu graças ao Senhor. E olha o que diz Davi no Salmo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É um momento de alegria de Davi. Ele está diante da mesa de Davi, ele está dizendo que o seu cálice transborda, está transbordante de bênçãos. Então observe o seguinte, meus irmãos, quando nós participamos do cálice na ceia do Senhor, nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo em nosso lugar, do cálice da ira de Deus, que ele morreu em nosso lugar. Nós não vamos beber este cálice. É verdade que nós sofremos nessa vida, sim. É verdade que por causa da nossa fé, às vezes, se necessário, passaremos por alguns sofrimentos, mas não aquele sofrimento que Jesus sofreu. Não aquele cálice que Jesus bebeu, mas porque Jesus nos salvou e bebeu este cálice amargo, nós recebemos o cálice das bênçãos do Senhor. O nosso cálice transborda, como disse Davi. E isso nos traz alegria, porque o vinho na Bíblia é um símbolo de alegria. O Salmo 104, versículo 15 diz assim, que o vinho alegra o coração do homem. Então isso nos mostra o seguinte, irmãos: deixar de participar da ceia é deixar de receber a bênção de Deus, é deixar de receber a alegria proveniente dessa bênção. Por isso participar da ceia do Senhor deve nos trazer profunda satisfação. Você deve ter um desejo profundo no seu coração de participar dessa mesa que te traz bênção e alegria, o cálice do Senhor. Mas essa alegria teve um preço. Ela teve um preço, conforme nós ouvimos o nosso presbítero aqui agora há pouco. Para nós foi de graça, mas para Deus custou um preço, um alto preço, né? Um alto preço. Ele diz assim no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A remissão dos nossos pecados custou o sangue dele, o preço foi esse. Pedro vai dizer isso lá na sua primeira carta, né? Que nós não fomos resgatados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Este foi o preço. E esse sangue, Jesus aqui, ele diz que é o sangue da nova aliança. Ou seja,
esse sangue, esse sangue da nova aliança, ele substituiu o sangue da antiga aliança. O que é isso? Êxodo 24, versículos 7 e 8, nos diz o seguinte, que Moisés tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança do Senhor, que o Senhor fez convosco a respeito destas palavras. Vejam, aquele sangue daquele cordeiro morto no deserto era o sangue da antiga aliança. Apontava para aquilo que Deus tinha feito lá no Egito para eles. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 34, nós vamos ver a promessa do sangue da nova aliança. Diz assim, Jeremias 31, 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Veja, aquela aliança lá de Êxodo, não é aquela aliança mais, é uma nova. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que foi a nova aliança então? O perdão dos nossos pecados. A igreja do Senhor do Antigo Testamento, a Israel no Antigo Testamento, Deus disse: olha, eu fiz uma aliança com vocês, vocês quebraram, mas eu vou fazer uma nova aliança com vocês, e vocês não vão quebrar, porque os seus pecados serão perdoados. E este perdão nós recebemos pelo sangue de Jesus. Então, meus irmãos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós bebemos o cálice do perdão, nós celebramos, nos alegramos com a maior de todas as bênçãos, o perdão dos nossos pecados. Você já teve uma dívida perdoada? Você já teve uma dívida monetária e a pessoa, o seu credor, perdoou a sua dívida? Se você já teve essa experiência, eu tenho certeza que você ficou muito feliz. Agora, qual era a nossa maior dívida? Não era nenhum boleto, não era nenhuma promissória, não era nenhum carnê, nada disso. Não era pago com dinheiro ou com qualquer outra coisa material. Mas a nossa dívida eram os nossos pecados. E na cruz Jesus pagou a dívida. E quando a gente celebra a ceia, meus irmãos, nós lembramos disso. Não devemos nada para Deus. Não temos nenhuma dívida com Deus. Por isso que o crente, ele não fala: eu estou pagando pelos meus pecados. Não, seu pecado já foi pago, a sua dívida já foi quitada, você já está perdoado. Por isso que nós não cremos também na doutrina do purgatório, para onde supostamente, segundo a igreja romana, as almas vão pagar pelos seus pecados. Não, já foi tudo pago, a nossa dívida já foi quitada, o sangue da nova aliança para a remissão dos nossos pecados, meus irmãos. Mas o texto continua, versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Preste atenção, como é que Jesus encerra esse novo ritual, esse novo sacramento que substitui o antigo, que substitui a Páscoa, com uma promessa.
Jesus, ele faz uma promessa. Aquela foi a última refeição que Jesus participou antes da sua morte. Foi a última. Depois Jesus não come mais nada até morrer. Depois que ele ressuscita, nós vamos ver nos evangelhos que Jesus come. Por exemplo, nós vamos ver lá no evangelho de Lucas que Jesus ressuscitado, ele comeu na frente dos discípulos. Lá no evangelho de João, nós vemos que depois que os discípulos não pescaram nada, e Jesus deu a sua ordem lá para lançarem as redes, eles puxaram e a rede veio cheia de peixe, e quando eles reconheceram que era o Senhor e chegaram na praia, já tinha peixe assado, já tinha pão, e certamente Jesus comeu com eles. Depois de ressuscitado, Jesus comeu com eles, mas não esta refeição, não a sua ceia. Por isso que ele diz: desta hora em diante eu não vou beber novamente o fruto da videira. Desta hora em diante eu não vou participar da ceia com vocês, até aquele dia em que o hei de beber novo. Então vejam, meus irmãos, nós participamos da ceia. 1 Coríntios 11, 26, nos mostra que a ceia deve ser algo constante, corriqueiro na vida da igreja. 1 Coríntios 11, 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes, ou seja, são várias vezes, comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nesse versículo, 1 Coríntios 11, 26, nós temos os 3 tempos. Nós temos o presente, que é quando nós comemos o pão e bebemos o cálice. Nós temos o passado, a lembrança do passado, a morte do Senhor, que nós anunciamos quando nós participamos da ceia, e nós olhamos para o futuro até que ele venha. E quando ele vier, meu irmão, minha irmã, quando ele vier, ele diz: eu vou beber um novo cálice convosco no reino do meu Pai. Sabe que cálice que é esse? Esse é o cálice da festa de casamento do Cordeiro com a sua noiva. As bodas do Cordeiro será uma festa que não terá fim, será uma comunhão que jamais acabará. Irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos com esta esperança futura em mente no nosso coração, que a vida não é só aqui agora, que a vida não é somente aquilo que os nossos olhos enxergam, que a vida não é somente este presente século, mas que tem algo maior que vem depois, mas que tem uma eternidade sem pecado, sem mal, sem nada de ruim que vem depois e que jamais tem fim. E isto é marcado, como eu disse, pelo novo cálice, pela nova ceia. Apocalipse 19, 9 diz assim: então me falou o anjo, palavras do apóstolo João, então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras de Deus. Bem-aventurado você que hoje participa dessa ceia, mas você vai ser mais bem-aventurado quando você participar desta ceia aqui, de Apocalipse 19, 9, a ceia das bodas do Cordeiro. A mesa vai ser gigante, gigante. Todos os eleitos, todos os salvos, todos os remidos, de todas as épocas, aqueles seus irmãos, aqueles nossos irmãos que já partiram, que já estão lá aguardando a ressurreição, a gente vai estar com eles novamente, e o noivo estará à cabeceira, creio eu, e ele, com aquelas mãos marcadas pelos cravos, vai entregar para nós a nova ceia, o novo cálice conosco. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Que festa que vai ser isso? Mas enquanto esse dia não chega,
nós participamos da ceia com esta esperança. Por isso que o texto termina no versículo 30 dizendo que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor, ela termina com louvor. Ela termina com louvor. Já percebeu que todas as vezes que a gente participa da ceia, a gente canta? Está aqui a base bíblica. E é interessante uma coisa. No final da refeição pascal, os judeus, eles cantavam o Halel. Halel, da onde vem aleluia. Halel é louvor. Aleluia é louvor a Yahvé, louvor ao Senhor. O que era o Halel? Halel eram os salmos 115, 116, 117 e 118. E aqui no final da Páscoa, os judeus, eles tinham o costume, o hábito de cantar o final do Halel, que era justamente o salmo que nós lemos no início do culto hoje, o Salmo 118. Irmãos, lembra do Salmo 118? Você celebrar, render graças ao Senhor, que é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que nós louvamos a Deus quando nós participamos da ceia do Senhor, porque nós temos alegria no coração por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Então, queridos irmãos, tome e beba, tome o pão e coma, tome o cálice e beba, com gratidão no seu coração, por aquilo que Jesus fez por você, em atitude de louvor a Deus, pelo seu imenso amor, com alegria, com muita alegria, sabendo daquilo que Ele fez por você no passado e da promessa que Ele te deu de no futuro você, junto com todos os demais irmãos, estarmos com Ele celebrando as bodas do Cordeiro, bebendo o novo cálice. Ensine aos seus filhos, ensine às crianças, os filhos da aliança, sobre a ceia. Eles não participam ainda, mas eles veem. Nós precisamos ensinar às crianças o que significa isso, para que pela graça de Deus, quando elas crescerem, elas também professem a fé e também participem da ceia com entendimento. Que o Senhor nos ajude a celebrarmos a ceia com gratidão, com alegria e com louvor para a glória dEle. Amém.